palavra. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Amém? Glória a Deus. E diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Eterno nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Novamente. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Feche seus olhos. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, nós te damos graças e te louvamos, Senhor. Te louvamos porque há poder no sangue do Senhor Jesus. Por Ele e nele fomos lavados e remidos, ó Deus eterno, e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso nós te louvamos e te glorificamos e te engrandecemos, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa autoridade, mas é pelo teu poder, Senhor, nas nossas vidas, é pela tua misericórdia, é pela tua compaixão e é pelo poder do sangue de Jesus sobre cada um de nós. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos e te exaltamos, ó Santo Deus de Israel, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue. Desde já eu repreendo todo o mal do nosso meio, repreendo todo espírito maligno que tente arrancar de nós a eficácia e o poder da tua palavra, que transforma, que nos santifica, que nos purifica e que verdadeiramente está firmada nos céus e não volta vazia, mas cumpre tudo o que lhe apraz. Que o teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos espirituais, que o teu Santo Espírito que em nós habita venha nos orientar, nos corrigir, nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. E eles venceram. E aqui está falando no termo futuro, está falando da nossa condição futura, em relação ao trabalho, à obra do Senhor Jesus nas nossas vidas, sendo que diante de Deus tudo isso já aconteceu, né? Diante do Senhor Jesus tudo isso já é um fato. Eu tenho o costume de dizer que é algo até em alguns momentos incompreensível para a nossa mente limitada e humana, né? Um Deus que está fora do tempo e espaço. Um Deus ao qual Ele já determinou, Ele já falou, olha, eles já venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de cada um deles, diante da morte. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, né, juntamente com os nossos amados irmãos ali na janela 1040, ali na região dos países muçulmanos, ali também na Coreia do Norte, na China comunista e em outros países que verdadeiramente estão morrendo por amor ao Evangelho. Nós ainda não fomos confrontados dessa forma, mas não podemos se esquecer que também temos as nossas batalhas, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. E muitas vezes eu me lembro do testemunho do irmão Yong, né, que escreveu um livro sobre a vida dele na época que ele ficou aprisionado na Coreia do Norte, logo depois do seu casamento. Foi logo em seguida, e se separou da sua esposa, e a sua esposa morreu no campo, né, de concentração, no campo de trabalhos forçados, e depois de muitos anos ele foi liberto, ele conseguiu sair daquele lugar, e ele esteve no Brasil, na década de 90. E, por incrível que pareça, ele falou, olha, aqui, nesse país, em certos aspectos, é mais difícil viver o Evangelho do que nos países perseguidos. Porque aqui existe muito engano, muita falsidade em relação à palavra. Então, é mais fácil você, muitas vezes, ter que defender a sua fé diante de uma perseguição do que você se manter na fé diante do engano. E isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Então, ele mesmo reconheceu que nós temos também as nossas lutas e as nossas dificuldades. Cada um de nós
sabemos exatamente o que Deus está trabalhando e fazendo na nossa vida. Mas eu quero pedir para que você abra em Romanos, no capítulo 3. A partir do verso 19. Romanos 3, 19. Nós temos que entender a finalidade, o poder e a autoridade do sangue de Cristo nas nossas vidas. E o quanto custou para Deus esta obra de salvação. Apesar que nós louvamos hoje, e é uma verdade, né? Nunca nós vamos saber o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Isso é verdade. Mas temos que entender no que nós fomos inseridos, aquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura somente Deus, o Deus dos judeus? Não. E o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes, estabelecemos a lei. Amém? Lembre que eu sempre tenho o costume de dizer, Romanos é o livro mais teológico do Novo Testamento. É a base, é a entrada para se conhecer, né, sobre a justificação, a regeneração e a salvação, para entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, para entendermos o que foi realizado em nosso favor. Primeiro, Paulo aqui ele diz no versículo 19, ora, todos nós sabemos mesmo? Conhecemos? Essa é a pergunta. Você sabe? Você realmente conhece? Você realmente conhece o Deus que te salvou? Você sabe qual foi o propósito dele na cruz do Calvário? Você sabe exatamente o que aconteceu no mundo espiritual para ele te resgatar? Você realmente sabe? É difícil, irmãos, porque muitas pessoas leem a palavra, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas oram a Deus, mas não o conhecem. Não sabe exatamente o que ele fez. Não tem ideia nenhuma do trabalho de Deus em nosso favor. E primeiramente ele diz, olha, a primeira coisa que nós devemos saber é que
pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ponto. Paulo, ele é bastante categórico, ele é bastante claro, né? E eu frequentei uma sinagoga por muitos anos. Eu sei do que eu estou falando. A lei não justifica. Não adianta praticar 613 mandamentos, mitzvot, que os judeus assim chamam, sendo que não tem o poder e a autoridade do sacrifício. Eu me lembro, eu até revirei tudo essa semana, irmãos. Eu tinha um folheto que eu tinha ganhado de um judeu messiânico, um judeu que se converteu a Cristo, né, na época que eu era jovem. Não faz tanto tempo assim, né? Eu sou jovem, sou mais velho há pouco tempo, né? E década de 80, né? Não, irmão, você olha para mim e dá risada, eu vou achar que faz tempo mesmo, né? Década de 80. E aquele folheto falava, o título do folheto era de evangelização aos judeus, falava assim: a aspersão do sangue. E o folheto, eu procurei ele, eu revirei várias bíblias que eu pensei que estava entre uma delas, e livros, e não achei o folheto. Deve ter se perdido. Mas eu me lembro, assim, vagamente do que o folheto falava. Primeiro ele falava de um testemunho de um judeu já ancião, né, de uma idade já próxima dos seus 80 anos. E no dia do Yom Kippur, a expiação pelos pecados, todo mundo naquela concentração, os judeus em jejum, porque um dia antes do Yom Kippur eles iniciam o processo de jejum, né, e vai durante todo o dia do Yom Kippur e só terminam o jejum no final da tarde, depois das 6 horas da tarde. E a solenidade do Yom Kippur é muito importante. Só que, lembre-se, irmãos, não existe templo em Israel. E o único lugar que pode acontecer o sacrifício de animais é no templo. Então, até hoje, os judeus de várias, vamos dizer assim, segmentos, ou os liberais, ou os reformistas, ou os ortodoxos, ou os ultra-ortodoxos, aqueles que andam todo de preto, o chapéuzão lá, peiotes, né, não cortam, né? Eles tentam de alguma forma, de alguma maneira, serem aceitos por Deus. A aceitação de Deus é muito importante. Você já pensou nisso? Ser aceito por Deus, isto é justificação. Ser aceito por Deus. Hoje, você vai conversar com qualquer pessoa. Ah, você conhece a Deus? Ah, lógico que eu conheço, eu sou filho de Deus. As pessoas pensam assim, não é verdade? Só que a pessoa que começa a ler a palavra de Deus percebe que para se achegar a Deus, se você ler o livro de Levíticos, todo mundo pula Levíticos. Ah, eu vou ler a Bíblia em um ano, pastor. Tá, chega em Levíticos, né? E mata isso, e mata aquilo, e sangue daqui, e sangue dali, só vai pulando, né? Genealogia, então, dá outro pulo. E aí vai. Você toia. Se a mulher do pastor falou isso, mais os membros, né? E vai pulando. Levíticos, e aí vai. Números, então, porque é assim, irmãos. Levíticos ensina sobre os sacrifícios. E Números é a prática. Porque o livro de Números é o livro que mais fala. E o cordeiro para o sacrifício, e o bode para o sacrifício do pecado. Se você colocar numa procura na sua Bíblia eletrônica, é o que mais vai aparecer. Né? Tanto em Levíticos como em Números. Mas tudo isso resume uma única condição. Que você não poderia chegar diante de Deus de qualquer forma. Que não é da maneira que nós imaginamos. Se achegar diante de um Deus que, acima de tudo, Ele é santo. Não é uma opção. Não é uma simples característica. Faz parte da natureza
dele. Ele é santo. A palavra de Deus diz em Timóteo que ele habita na luz inacessível. Ninguém chega lá. Ao ponto que no Evangelho de João diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a justificação, a salvação veio por meio de Cristo Jesus. Porque ele revelou o Deus Todo-Poderoso para nós. Ele veio trazer essa revelação, essa condição. Então, quando nós começamos a perceber que o homem foi, podemos dizer assim, despido da sua condição de se achegar a Deus, perdeu a sua condição de se achegar a Deus, não imagine que vai chegar a Deus de qualquer forma. Não imagine, irmãos. Não imagine. O livro de Isaías diz claramente que o que faz separação entre nós e Deus são os pecados. Só que as pessoas, infelizmente, acham, né, aqueles até que proferem o nome do Senhor, acham que vão se dar bem. Ah, pastor, mas foi uma mentirinha assim, e acha que Deus vai simplesmente deixar passar e ouvir a sua oração. Preste atenção, irmãos. A palavra de Deus diz que o marido não pode dormir nem nervoso com a sua esposa. Você vê que eu demorei um pouquinho para falar, né? Porque se isso acontecer, as orações dele não vão chegar diante de Deus. E o irmão até... Pois é, irmão, é desse jeito. Mas é vice-versa também, viu, irmão? Você acha que é só... eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado também, né? Você acha que se a esposa também não pisou na bola, a oração dela vai chegar lá no céu? Não vai. Aí, Tô falando... A coisa, Jeová não deixa escondido, irmão. Você pensa o quê? A coisa é real e verdadeira. Perceba, irmãos, nós deixamos escapar os detalhes do nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que simplesmente porque agora eu vou trazer para nós, aplicar na nossa vida. Porque todos que estamos aqui somos cristãos, nascidos de novo, com o nome escrito no livro da vida, batizados, né, participamos da ceia, comunhão do Senhor, né, e a gente acha que só porque já estamos bem na nossa imaginação, estamos bem na foto, que servimos a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, um Deus que é santo na sua essência, no qual ele demonstra isso no Antigo Testamento e fala, pode parar. Você acha que você vai se achegar a mim desse jeito aí? Lembra de Nadab e Abiú? Que foram oferecer incenso diante do Senhor? Lembra de Uzá? Uzá foi terrível, irmãos. Uzá foi terrível. Davi estava transportando a Arca da Aliança de Siló, dependendo da sua tradução, para Jerusalém, num carro de boi. Lembrou agora da história, né? E aí, o que acontece? O boi treme um pouquinho, a arca ia escorregando, Uzá vai e põe a mão na arca. O que aconteceu com ele? Fulminado. Nós lemos a história, a gente fica chocado, irmãos. Porque a intenção de Uzá era ruim. A intenção de Uzá era boa. Ele não queria que a Arca da Aliança caísse. A questão é que nós não conhecíamos o coração de Uzá. Não é verdade? Nós não sabíamos o que estava passando na vida dele.
E existe também várias outras situações em relação àquela passagem. Mas note, não era de qualquer forma, de qualquer maneira, que se achegava a Deus. Não era, irmãos. Nunca foi. Nunca foi. E aí, ele diz assim, olha, a lei foi dada para que a boca de todo mundo seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E na verdade, Paulo só está querendo traduzir a condição do ser humano depois da queda. Depois da queda, ninguém conseguia se achegar a Deus pela sua própria condição ou força, ou mesmo através da lei. Pela lei ninguém é justificado. Versículo 20 diz isso claramente. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem plenamente o conhecimento do pecado. A lei simplesmente veio como aio. Mais adiante ele diz, a lei veio como um professor para demonstrar que nós tínhamos a necessidade da intervenção divina na nossa vida para mudar a nossa condição, amém? É Deus que faz tudo. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé, amém? É Ele que produz e o consumo é nele. Já parou para pensar nisso? Abre um pouco mais o leque aí da sua mente. Ele diz que Jesus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus, ele é o autor da fé. É Ele que está colocando fé no nosso coração. Mas é nele que é consumida a fé. Então, se em algum momento nós utilizarmos dessa fé em outra pessoa, ou em outro objeto, está correto? Não. Ah, pastor, mas eu tenho fé que essa coisinha que eu recebi aqui vai dar... Não, irmão, pode esquecer. Não, eu tenho fé que essa coisa que eu peguei aqui vai dar certo. Não, não vai dar não. A fé é só em Cristo Jesus. A fé que funciona é só nele. Porque é Ele que é o autor. É Ele que sabe como funciona. Então, muitas vezes, nós estamos condicionando ou direcionando a nossa fé para o lado errado. Estamos tendo fé em um monte de coisa. Mas Cristo Jesus, muitas vezes, não é o alvo. E esse é o problema. E aí ele diz, mas agora. O texto grego aqui do agora é instantaneamente. Naquele momento. De uma única forma. Ele diz, mas agora se manifestou sem a lei. E eu li todo esse texto no original, no grego, quando diz sem a lei, é independentemente da lei. Não depende nada da lei o que Deus fez para nós. Isso é fantástico, irmão. Você não imagina o quanto. Isso liberta. Isso transforma. Sabe por quê? Porque ninguém vai poder vir... E agora eu vou falar algo que... Está gravando, né? Vai para a internet. Vão me crucificar, mas tudo bem. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum religioso que tem a Bíblia pode ter domínio sobre a sua fé. Entende isso? História de cobertura espiritual, esquece, não existe. Porque quem me justifica é o sangue do Cordeiro. Amém? É o sangue de Jesus. Então as pessoas estão usando a lei e o Antigo Testamento para dominar a mente das pessoas. Só que Paulo está dizendo aqui claramente, olha, agora é sem a lei. É sem a lei. A justiça de Deus age a nosso favor, tendo o testemunho da lei e dos profetas.
E note, quando ele diz a justiça de Deus, o termo grego que ele usa não é da pessoa de Deus como juiz, como um ser justo. Mas ele está falando da condição de agir para a salvação. Deixa eu explicar melhor isso. Porque o nosso Deus é um Deus santo, amém? E é também um Deus justo, amém? Só que quando fala aqui da justiça de Deus, não está falando dele, da pessoa, mas está falando do agir para salvar. Porque se fosse falar dele, da condição dele como justo, nenhuma alma se salvaria. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Se ele fosse simplesmente agir com a justiça dele, não para salvar, mas como ser justo, ninguém seria salvo. Não teríamos condição para isso. Porque nós não somos justos. Lembrei de algo. O Espírito Santo é fantástico. E aí a gente chega, dobra o nosso joelho na nossa cama e fala assim: Senhor, faz justiça entre eu e aquele camarada. Manda fogo na cabeça dele. Não é verdade? Irmãos, aí Jesus olha para o Pai lá no céu e fala: tá igual os meus discípulos, quando a gente estava lá na cidadezinha que não me aceitou e eles mandaram orar e descer fogo. Eles não sabem que espírito são. Eles não sabem o que estão pedindo. Porque, irmãos, a justiça de Deus realmente é justiça. E toda vez que você orar e falar assim, faz justiça entre eu e aquele camarada, Deus vai pegar a balança dele assim, ó, e vai levantar e vai ver a sua vida e a vida do camarada. Entendeu? Se tiver alguma coisa na sua vida que desabona, Deus vai pesar da mesma forma. Ele não vai pender mais porque nós temos o nosso nome no livro da vida, entende? Porque Ele é justo. O camarada pode estar perdido, não conhece a Deus, mas naquele caso ele está certo. E você pede para Deus fazer justiça, sinto muito em lhe dizer, mas é causa justa para quem está andando. Entende? Deus não é tendencioso, Ele sempre vai usar de justiça. Sempre. E depois ele continua e diz, isto é, aí ele esclarece mais, né? Ele diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí Paulo consegue pegar as duas alianças, consegue pegar todo o aglomerado, todo mundo e falar, olha, coloco todos juntos, porque a justiça de Deus não é então pela lei, é independente da lei, que nos liberta. Essa justiça vem unicamente e somente pela fé. Porque cremos em Cristo Jesus. E é isto, irmãos, que enlouquece, por exemplo, os ateus. Estava um dia conversando com um casal que diz que não acredita mais em Deus. E ele falou assim, o rapaz falou assim para mim, não é possível. Como pode? O cara matou, roubou, fez um monte de coisa errada e depois ele vai e diz que acredita em Jesus e é salvo? Eu falei, é. Ele falou, não pode ser desse jeito, porque ele queria a justiça dele. Nós muitas vezes agimos da mesma maneira. Não somos ateus, mas agimos da mesma maneira. Achamos que Deus tem que agir segundo a nossa justiça. Mas Deus não age conforme a nossa justiça. Ele age conforme a justiça dele. O exemplo muito claro, o ladrão da cruz.
matou, roubou, porque quem era crucificado, irmão, eram os piores. Porque existiam outras condenações. Então os dois que estavam ali ao lado de Jesus era da pior espécie. E ontem eu ouvi algo maravilhoso, né? Durante o culto de envio de missões. O rapaz que estava ministrando a palavra, né, que era um dos líderes de missões, ele disse: olha, quem somos nós de querermos chegar nos céus de mãos vazias? Dureza, irmãos. Porque ele disse, nem Jesus chegou de mãos vazias. Jesus olhou para o ladrão da cruz e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Você imagina Jesus chegando no céu junto com o ladrão e falando, olha, esse é meu pai. E fala, pai, esse aqui deu trabalho lá na terra, hein? Olha, era da pior espécie, mas está salvo. Acreditou na minha justiça. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para julgar alguém pela aparência? Nem Deus faz isso. Nós temos esses costumes. E aí ele diz, olha, somos justificados porque não existe diferença. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas note, Paulo utiliza esse termo, estão destituídos da glória de Deus, mas ele está fazendo uma referência a Gênesis. Sabia disso? Ele está fazendo uma referência a Gênesis, porque quando ele diz destituído da glória de Deus, é destituído daquilo que nos dava a condição de se achegarmos a Deus, de sermos imagem e semelhança dele, de Cristo Jesus. Então agora todos perderam a condição de ser imagem e semelhança de Deus, mas agora, através da fé em Cristo Jesus, nós temos condições de voltar a ser, e voltamos a ser, imagem e semelhança de Deus, amém? Imagem e semelhança, fomos reconstruídos espiritualmente, reconstruídos. E aí ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Aqui é o texto-chave que eu queria chegar com os irmãos. O sangue de Jesus. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Quando ele diz que fomos justificados gratuitamente, a justificação é um presente. Eu não vou te falar o termo grego em si, mas a palavra gratuitamente no grego significa presente de Deus. Nós recebemos um presente. Todas as pessoas que creem em Cristo Jesus estão recebendo um presente de Deus, recebendo algo do Altíssimo. A sua remissão, a sua justificação. E ele diz, pela sua graça, totalmente de graça. Você não paga nada por isso. Totalmente de graça. E ele ainda complementa, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pagou o preço. Porque o versículo 25 diz assim, Deus propôs, Deus programou. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 6, diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Você imagina? Mesa redonda de 3? Pai, o Logos, que era a palavra, Jesus, ainda não encarnado, e o Espírito Santo. E Deus cria, Deus chega e fala assim, abre lá a programação, estou tentando contextualizar, né, irmãos? Fala sério. Não dá para imaginar tudo.
E aí Deus abre lá o computador do céu, ou o tablet lá. Falou, ó, vou criar um ser semelhante a nós. Só que eles vão pisar na bola. Eles vão cair. E aí o Logos fala assim, não tem problema. Eu desço lá para resgatá-los. Para comprá-los de volta. Aí o Espírito Santo fala, você acha que eu vou ficar fora dessa? Eu desço depois para habitar dentro deles eternamente. Eternamente, irmãos. Por toda a eternidade. É algo que vai além da nossa compreensão. Então, quando diz aqui que Deus, no versículo 25, Deus propôs, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo o propósito. E ele diz, ele propôs o quê? Ele propôs para a propiciação pela fé no sangue. A palavra propiciação aqui, ela é a única vez que é utilizado no grego esse termo. Porque, na verdade, ele é uma adaptação da palavra hebraica kapará. O que é isso? Os judeus usam kippar. Ok? Kapará vem dessa raiz. Kippar. Significa cobrir. Mas kapará significa a tampa da arca da aliança. Lembra da arca? Arca da aliança? Então, ali, na tradução sua do Antigo Testamento do hebraico ou aramaico, diz que é o local da propiciação, ou propiciatório, que o termo hebraico é kapará, ou kaparot, se for no plural, fazer propiciação para o povo. E como era feita a propiciação? Lembra-se? Era morto o cordeiro e se pegava o sangue do cordeiro, era morto lá fora, lá no altar de sacrifício. Se pegava o sangue do cordeiro, cordeiro sem mancha, de 3 anos, perfeito, e se molhava a ponta do dedo e colocava nas 4 pontas do altar lá fora, e pegava o restante do sangue e entrava com aquele sangue para dentro do Santo dos Santos. A primeira parte do sangue que era aspergido nas 4 pontas do altar era para fazer sacrifício por ele, pelo próprio sumo sacerdote. Ok? E aí se amarrava a corda, tal, aquela roupa tudo, com sininho, aquela coisa toda. Ficava parecendo, né, difícil imaginar. Ele entra uma única vez no ano diante do Santo dos Santos. E aí ele pegava e tinha um véu diante sobre a arca da aliança. E ele pegava, novamente molhava o seu dedo e espargia sobre a tampa da arca da aliança, nas 4 pontas, o sangue para purificação do povo. Diz o Talmud que nesse interim eles pegavam parte da lã do animal e mergulhavam a lã no sangue e penduravam do lado de fora da porta do templo. E no exato momento que o sumo sacerdote estava fazendo a oferta pelo pecado do povo, e a oferta era aceita, a lã mergulhada no sangue, ou pano vermelho eles chamavam, ficava branco. Ficava branco. Porque demonstrava a aceitação de Deus em relação ao povo. Mas o ano que não ficava branco, meu amigo, era um ano que eles sabiam que colheita não ia dar certo, que provavelmente iriam ser acometidos de enfermidades e tantas outras coisas, e também guerra, por causa da desobediência. Então, quando Paulo usa esse termo para propiciação pela fé no seu sangue,
Paulo está dando a seguinte ideia, que pelo sangue de Jesus ele entrou no Santo dos Santos e fez propiciação a nosso favor. E por isso somos aceitos. E por isso agora temos a liberdade de entrarmos no Santo dos Santos. Como diz no livro de Hebreus, entramos no Santo dos Santos por causa do sangue do Cordeiro, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. É grave essa situação, irmãos. É grave. Muitas vezes nós não temos essa ideia. Você sabe o que é remissão? O que é redimir? No Antigo Testamento tem vários exemplos. Um exemplo bem prático no Antigo Testamento era quando um judeu ficava pobre demais e tinha que se desfazer da sua terra. Ele vendia a sua terra. Quando não, ele se vendia como escravo. E ele então dependeria de um remidor, um familiar que pudesse interceder por ele e remi-lo, livrá-lo da escravidão e comprar aquilo que tinha sido dele novamente e entregar para ele. Quando ele não tinha nenhum familiar que poderia fazer esse papel do remidor, já está pensando aí em Jesus, né? Já ligou a situação? Jesus veio nos remir, nos comprar, para nos libertar da escravidão e comprar o nosso direito de andar com Ele com vestes brancas lá no céu. Glória a Deus. Quando não, o homem tinha que esperar o ano do jubileu, que demorava quanto tempo, irmãos? 50, então é a Bíblia aí, que benção. 50 anos, irmãos. Mas e se esse camarada já tinha, assim, uns 40 e tanto? Talvez ele morresse e ele não ia ser remido. Ia morrer como escravo. Porque ele ia ter que esperar 50 anos. A questão era que em alguns momentos se demorava demais para a remissão e a pessoa que comprou não queria devolver. Então, esse parente remidor, ele também tinha a autoridade de vingar o sangue daquele que estava dependendo da remissão. E eu quero te dizer que isso é profético. Porque Jesus veio primeiramente e nos redimiu. E nos comprou. E agora ele volta não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Agora é para vingar realmente. Porque no capítulo 6 de Apocalipse diz que as almas dos nossos amados irmãos que estão morrendo estão debaixo do altar, clamando, falando: até quando, Senhor? O Senhor não fará justiça pelas nossas almas. E ele fala: não, espera um pouco. Porque tem que se completar um número de irmãos que vão morrer por amor ao meu nome. Mas eu vou descer naquele lugar. Ele vai descer. Ele vai pisar nesse lugar. E aí, irmãos, não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Entende isso? As pessoas não compreendem muitas vezes o valor da nossa remissão. Para demonstrar a justiça dele. Ele diz, olha, para nós finalizarmos, ele diz, olha, tudo isso para demonstrar a sua justiça. Justiça dele em Cristo Jesus, para que todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Porque ele tem a justiça. E é ele que nos justifica. É ele que nos justifica. Então, pode estar doendo um pouquinho aí, irmãos. Pode estar meio apertado aí a sua situação. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele não volta atrás.
E a palavra dele é fiel. É fiel. Sobre nós está a cobertura do sangue. Cobertura. Sabe, muitas vezes a gente não entende alguns valores, irmãos. Uns valores que nós precisamos entender. Jesus diz, olha, bem-aventurado no livro de Apocalipse, bem-aventurado aqueles que andarão comigo com vestes brancas. Veste representa e significa a nossa condição de comunhão com Ele. Então, se você tiver aí um sonho, e como diz ali também no livro de Zacarias, quando se apresenta Josué, o sumo sacerdote, e Satanás, e se apresenta diante do Senhor, e Josué está com suas vestes sujas. E o Senhor diz, tira as vestes dele, troca a veste dele, porque eu já remi ele. Eu já remi. Você não tem mais condições de acusá-lo. Enquanto nós buscarmos viver a nossa vida em santidade, o diabo pode até tentar, irmãos. E ele vai continuar tentando. Enquanto estivermos com os pés sobre a face dessa terra, estamos aí à mercê de lutas e dificuldades, de tentações, mas ele não pode chegar diante de Deus e falar assim, aquele lá é infiel. Porque se a sua veste estiver limpa diante de Deus, ele não tem autoridade para te acusar diante de Deus. Perceba a importância de andar em santidade, em obediência a Deus. Por quê? Porque este sangue que nos justifica custou um preço muito alto. Não se pode pisar ao sangue de Jesus. Hebreus capítulo 6. Entende? Hebreus 6. Aqueles que proferem o nome do Senhor, mas andam em desobediência, estão como pisando o sangue da aliança. Você imagina o que vai acontecer? Jesus, certa feita, disse, olha, melhor que eu não tivesse nascido. Entende? É muito crítico isso. Mas, para quem está aos pés do Senhor, sabe que o Senhor está sobre nós e a propiciação pela fé no seu sangue é para nos fazer justos diante dele. Amém? Eu quero orar contigo, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras, não pela lei, mas pela graça de Deus, pelo agir salvador de Deus na nossa vida, para nos sermos novamente imagem e semelhança do Senhor. E é um caminho de fé. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos, Senhor. Pedimos a Ti, ó Santo Deus de Israel, que o Senhor venha a continuar a falar conosco através da Tua palavra durante toda essa semana, através do testemunho interior do Teu Santo Espírito em nossas vidas, através, ó Deus eterno, de sonhos, visões, através do agir e do mover do Teu Santo Espírito em nós. Ó Deus eterno, nós cremos no Teu poder, cremos, ó Deus eterno, nos dons, cremos, ó Deus eterno, nos milagres, mas acima de tudo nós nos alegramos, não, ó Deus, por aquilo, ó Deus, que vemos e enxergamos aqui através do Teu reino, mas por termos o nosso nome escrito no livro da vida, como diz a Tua palavra.
Pedimos a Ti, ó Deus eterno, que essa semana venha ser uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de mudanças na nossa vida, uma semana na qual e pela qual, ó Deus, o Senhor venha operar poderosamente, ó Deus eterno, em nome de Jesus, sobre cada um de nós. Peço a Ti, primeiramente, que o Senhor venha perdoar, ó Deus eterno, os pecados, que o Senhor venha ter misericórdia e compaixão daqueles que estão proferindo o Teu nome, mas não têm consciência, ó Deus, que devem andar em santidade. Santo Deus Israel, entra com a Tua provisão em nossas vidas, entra com a Tua provisão no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Acende o Teu fogo no nosso coração, acende o Teu fogo, ó Deus, no nosso lar, na nossa casa, no nosso meio, assim queimando toda a impureza, queimando todo o pecado, ó Deus, e que o Teu fogo venha iluminar as nossas vidas, ó Deus, iluminar o nosso caminho, aquecer a Tua obra no nosso coração. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Não há outro Deus além de Ti. Nós Te louvamos, ó Deus Israel, e que essa semana venha ser uma semana na qual possamos ter a oportunidade de evangelizar, de falar do Teu amor, de falar da Tua graça, de falar do Teu poder, de falar da Tua unção sobre as nossas vidas. Teu é o reino, o poder, a glória, a majestade, o louvor e a adoração para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.